pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui. Não faz tempo que vocês não veem vídeos, porque eu até postei uns 2 vídeos, se eu não me engano, que eu gravei em fevereiro, março. Mas tem bastante tempo que eu não gravo vídeos e começar a gravar mais da minha rotina aqui pro YouTube era algo que eu pensei em fazer para esse ano, como uma forma também de guardar e registrar essas memórias em uma espécie de diário visual. E das últimas 2 semanas para cá, na verdade até mais, né? Acho que tem quase um mês que eu não gravo vídeo. Isso não aconteceu. A minha vida ela deu uma virada, assim. Eu tive uma sequência de notícias ruins no final de março até abril. Perdi uma pessoa muito querida da minha família, o meu cachorro ficou doente, ainda está em tratamento. Eu tive uma mudança que eu não gostei nem um pouco também em relação ao meu trabalho. Então foi uma sequência de notícias ruins e desagradáveis em mais ou menos 10 dias. E isso afetou, obviamente, não só o meu trabalho, como também os meus interesses, os meus hobbies, e gravar vídeos, eu diria que é um dos meus hobbies atuais. Só que essa semana eu continuo ainda com algumas questões, obviamente, não são tópicos superados, né? Eu acho que o luto é algo que demora muito, as notícias ruins são algo que demora também. Mas essa semana, eu acho que depois de muitos dias ruins, eu percebi que eu não quero permanecer assim. E tem algo que eu penso muito enquanto uma pessoa que já precisou passar ali por acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, é começar a perceber quando eu não quero fazer algo e quando eu não consigo fazer algo. E eu não lembro se foi a minha psicóloga ou se foi uma amiga minha, que também é psicóloga, que me falou que é preciso ter muito cuidado. A gente, quando não quer, ainda precisa insistir, mesmo não querendo, pra gente não caminhar justamente para esse não conseguir. Então, nas últimas semanas, eu não queria trabalhar, obviamente, eu não queria ler livros, eu não queria gravar vídeos, eu não queria fazer nada, até coisas simples. Eu, por exemplo, adoro lavar o cabelo, eu acho que é uma das coisas mais reconfortantes que tem no calor do Rio de Janeiro. E eu não queria lavar o cabelo, então coisas que são pequenas, mas chega um determinado momento que esse não querer passa a não poder, porque isso se direciona a um quadro um pouco mais depressivo. E eu percebi nessas últimas semanas que eu tava ainda naquele não querer, mas eu não quero chegar até o não poder. E é algo que eu sempre tento lembrar. Eu realmente não lembro se isso foi a minha psicóloga ou se foi essa minha amiga, que também é psicóloga, que me falou. E sempre que eu me percebo indo em direção a esse não poder, algo que já aconteceu, eu tento pensar enquanto eu ainda consigo, mesmo não querendo. E eu pensei então em voltar a gravar vídeos, não como uma obrigação, até porque o YouTube ele não é um trabalho, eu não monetizo, eu não ganho nada com isso, é muito mais uma atividade que eu faço para me distrair. E eu acho que também para lembrar, né, como eu já falei. Então eu pensei em gravar essa semana, tentando voltar à minha rotina, tentando voltar ao trabalho, aos estudos, aos exercícios também, que era algo que eu abandonei há quase um mês, como uma forma, então, de não chegar até esse não conseguir, né, e permanecer ali ainda no não querer, mas tentando pelo menos fazer, entendendo que são, infelizmente ou felizmente, não sei, momentos que a gente precisa passar, né, da vida ali, sejam o luto ou as notícias ruins, enfim, elas sempre chegam em algum momento, e eu acho que as notícias boas, elas talvez só sejam boas, porque também existam as ruins. Claro que é muito difícil a gente pensar nisso, em que a gente tá ali um pouco mais triste, mas eu quero tentar voltar à minha rotina e as coisas que eu gosto, para que eu não tenha que caminhar para um não conseguir. Muito também porque esse final de semana eu consegui voltar a fazer exercícios físicos. Não vou dizer voltar, porque na verdade eu só fui uma vez à academia, mas eu me senti muito bem. Depois de ter ido e ter feito os exercícios, eu não pensei nos problemas que eu
tenho no momento. E é sempre isso, né? Quando eu precisei fazer acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, sempre vão tocar nos exercícios, porque é algo importante, e não só nos exercícios, mas manter a cabeça ativa de certa forma. E eu me senti tão bem fazendo exercícios que eu pensei que, realmente, né, eu preciso me mexer. E para além disso, essa semana a gente tem uma corrida. Acho que eu nunca falei sobre isso, mas eu já tentei correr algumas vezes ao longo da minha vida. Porque pessoas que eu admiro muito, o meu avô corria, minhas tias corriam, o Léo, né, que é meu marido, corre também. O meu sogro já correu a maratona 2 vezes. Então, durante a pandemia, ou um pouco antes, eu tentei algumas vezes, mas era algo que eu até avancei e em um determinado momento eu desisti. E eu sempre achava que era algo como, corri 3 quilômetros, mas como na vez seguinte eu não consegui correr mais 3 quilômetros, fracassei. Eu sempre acabava pensando dessa forma, o que é um pouco equivocado. E esse ano, no primeiro dia do ano, a gente assistiu o documentário do Drauzio Varela, contando um pouco tanto da história dele, mas também da relação com a corrida. E foi algo que me marcou tanto, que assim que a gente terminou, eu virei pro Léo e falei, vamos correr? E a gente foi. E desde então, eu tenho tentado levar de uma forma diferente. Se eu conseguir correr 3 quilômetros hoje, ótimo. Se eu não conseguir na próxima vez, não tem problema. E a gente conseguiu avançar bastante. Eu fiz pela primeira vez 10 quilômetros, algo que eu nunca tinha feito. Obviamente agora eu não consigo mais, porque como eu falei, eu tive uma série de problemas, mas no meio disso a gente se inscreveu ainda no início numa corrida de 5 quilômetros, como uma forma de motivar a gente a seguir correndo. E essa corrida é essa semana. Eu confesso que eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque como a gente correu durante uns meses, né, janeiro, fevereiro, e parou em março, a corrida é agora em abril, tem uns dias, né, na verdade uns 20 dias que eu não corro, mais ou menos. E por mais que eu tenha conseguido fazer distâncias maiores, 5, 7, 10 quilômetros, acho que depois de um tempo pode ser que eu não consiga fazer 5 outra vez. Eu quero tentar ir correr hoje. Não sei se eu vou conseguir, mas espero conseguir. E mesmo que eu não consiga fazer a corrida no domingo, hoje é segunda-feira, a corrida no domingo, eu quero tentar, nem que seja caminhar. E novamente, nesse compromisso comigo mesma de voltar à minha rotina, porque eu acho que no final das contas, eu não sei se eu diria nem a rotina, mas eu acho que no final das contas são os nossos interesses que fazem a gente continuar seguindo naquilo que precisa ser feito e no que a gente quer fazer também. Então esse vídeo, ele é muito mais, pra mim, talvez, acho que no final das contas todos os vídeos acabam sendo, mas esse vídeo ele é muito mais para que eu me incentive a sair desse limbo de tristeza e notícias ruins. E é isso. E esse aqui é o meu cachorro que está doente, mas ele é tão bonitinho. Na verdade, ele já tá melhor, tá? Pelo que a gente descobriu, ele pegou a doença do carrapato. E cá. Essa daqui tá ótima. Esse é o Joca e essa é a Mari. O Joca é mais velho. O Joca já tem 3 anos e a Mari tem 1. E a gente descobriu, infelizmente, que o Joca tá com a doença do carrapato. Não sei se em alguma janela do remédio, né, que eles precisam tomar todo mês, ele foi picado. Mas é algo tratável. A gente tá tratando, espero que vai ficar tudo bem. Mas é sempre uma notícia ruim de receber, obviamente, considerando que é uma doença que pode ser grave e fatal para os cachorros. Mas a gente descobriu logo e a gente começou a tratar logo. E vai dar tudo certo. Né, Joca?
pessoal, tudo bem? Hoje já é quarta-feira, eu não apareço aqui desde segunda. Acho que muito porque a minha rotina ela acaba sempre sendo muito parecida, não tenho nada muito diferente para mostrar. Mas eu tô feliz porque, no geral, eu tô conseguindo fazer aquilo que eu me propus a fazer nessa tentativa de colocar o meu corpo em movimento e a minha cabeça em movimento também. Eu consegui me exercitar na segunda, na terça. Hoje eu não vou porque eu tô com um pouco de dor na perna por causa de ontem, mas no geral eu tô conseguindo e isso tá me deixando feliz, eu acho que mais motivada para continuar me mexendo também. A única coisa que eu ainda não consegui retomar é o hábito da leitura. Eu estava lendo 3 livros em março e acabei parando os 3. Não parando completamente, mas não lendo diariamente, que é algo que eu normalmente faço. Mesmo que eu não leia por muitas horas, eu sempre leio um pouquinho. E tem sido um pouco mais difícil me sentir bem em alguns momentos do dia para voltar para essas leituras. Estava lendo Um Hino à Vida, da Gisele Pelicot. Não sei se eu cheguei a falar sobre esse livro em algum outro vídeo. Confesso que nessas mudanças da minha vida já perdi um pouco assim, do que eu já falei, o que eu não falei. Acho que já falei desse livro. Eu tava gostando bastante, quero retomar muito em breve. Aqui a gente vai falar da história de uma mulher, uma história real. Uma mulher que foi abusada pelo marido e por mais de 50 homens ao longo de anos. Também tô lendo Tarântula. Eu tô gostando muito desse livro. Pelo tamanho dele, pelo tanto que eu tô gostando, eu com certeza já teria terminado em outras condições. E muito também porque esse livro ele tem dialogado com as minhas aulas de doutorado. Não é um livro que tá na bibliografia, nem nada do tipo, mas como nas aulas de doutorado, uma das aulas a gente tem falado muito sobre as escritas do eu, e esse é um livro que tem também um toque de autobiografia, eu tenho conseguido fazer muitas conexões entre a disciplina e esse livro. Um livro curtinho, é um livro super tranquilo de ler, óbvio que é um livro pesado também, que vai tratar temas sobre identidade, memória, mas no geral eu tenho gostado muito, em as condições com certeza eu já teria terminado de ler. E o outro livro que eu tô lendo é Os Supridores, do José Faleiro, mas esse eu li muito pouco, quase nada, assim, no inicinho mesmo, porque no clube a gente lê tanto livros, a gente lê livros latino-americanos no geral, mas quando não é literatura brasileira, os encontros são em espanhol, e para literatura brasileira a gente sempre lê em português. E Os Supridores é o próximo livro. Essas são leituras que eu estava fazendo e quero tentar retomar, mas ainda não voltei pro hábito como eu gostaria. Estou feliz em ver que eu estou conseguindo fazer as coisas que eu me proponho a fazer nessa semana. Então, ir à academia, ler, ainda que pouco, não diariamente, mas estou conseguindo também. E uma coisa que eu também deixei de lado nessas últimas semanas foram os meus estudos em relação ao doutorado. E agora eu quero ler um pouquinho então, porque amanhã eu tenho uma disciplina e eu ainda não fiz a leitura do texto. E é isso. Se aparecer algo mais de interessante, eu vou mostrando por aqui.
pessoal, tudo bem? Hoje já é quinta-feira, eu e o Léo fomos correr de manhã, mas foi péssimo. Normalmente, eu conseguiria fazer a distância da prova, que são uns 5 quilômetros, ok, mas foi horrível. Não sei se porque nós fomos correr de manhã e normalmente a gente corre de noite, não sei se isso faz alguma diferença. Na minha cabeça faz. Não sei, porque de noite talvez esteja um pouco mais fresco, não sei se porque tinha sol. Sei que foi horrível, não consegui correr os 5 quilômetros, o que me deixou um pouco preocupada, porque a prova é de manhã, então não sei se eu vou conseguir realizar a prova, enfim. E a gente correu um pouco, andou um pouco, correu um pouco, andou um pouco. Fizemos 5 quilômetros, mas não correndo, como normalmente eu já conseguiria fazer. E eu fui fazer as unhas, olhem só, não sei se tá dando pra ver, acho que dá pra ver. E é isso, basicamente, foi a minha manhã. Hoje eu não tive muita coisa pra fazer, já adiantei muitas coisas do trabalho e agora eu vou pra aula do doutorado. Outra coisa também é que enquanto eu tava fazendo a unha, eu consegui ler bastante, que era algo que eu tinha dito que eu ainda não tava conseguindo voltar a fazer. E eu acho que sempre que a gente lê um pouco, a gente tem vontade de ler mais. Então eu tô bem animada para retomar as minhas leituras. Eu consegui avançar um pouquinho na leitura de Um Hino à Vida, da Gisele Pelicot. Eu li enquanto estava fazendo a unha e isso já me motivou para continuar lendo. E acho que no geral é isso que eu tenho para falar hoje. Já falei que os meus dias da lei são sempre muito iguais, eu nunca tenho muita coisa para mostrar. E é isso. Agora eu vou para aula no doutorado. Chegou um negócio aqui em casa e eu queria abrir com vocês. Queria mostrar sem mostrar o meu endereço. Não sei se vou conseguir. Aqui. Esse foi o que chegou. Vamos lá. Ela é perfeita. Ainda tem que ajustar aqui pra minha altura, porque tá imenso. Eu amei. E agora a gente também tem cupom na Maria Tangerina. Eu não vou fingir costume, porque ainda é um pouco surpreendente pra mim saber que chegam coisas na minha casa. Coisas que não fui eu que comprei. Tipo, como assim você está me mandando coisas? Obrigada. Eu amei. Além disso, chegou aqui em casa também a minha caixinha do mês da tag. Como chegou agora, eu vou abrir com vocês. Lembrando que a gente também tem cupom de desconto na tag. E no caso da tag, o cupom é comissionado. Então, toda vez que vocês comprarem, há um barulho, porque eu moro numa avenida e tá passando, não sei se é uma ambulância, se é a polícia, enfim. Mas lembrando que toda vez que vocês comprarem algo com o meu cupom, eu ganho uma pequena comissão também. E na tag, quando vocês assinam usando o meu cupom, vocês ganham 1 ano de frete grátis. Sempre que vem algo na tag de comida, é o meu favorito. Uma outra vez que a caixinha do mês vinha com um alfajor dessa marca aqui e era muito gostoso. Fiquei esperando nos meses seguintes até vir de novo. Tem um conjunto de lápis também. Não sei se tá dando pra ver, porque realmente a luz não tá muito boa aqui. Veio esse aqui, O Verão que Mamãe Teve Olhos Verdes, e eu tenho parceria com a Mundarel, eu acabei pedindo esse livro na parceria com a Mundarel, então eu vou acabar ficando com 2, não sei se eu consigo trocar, talvez, na Mundarel pra pedir outro livro, que não esse. Tô muito afim de ler esse aqui.
Também veio esse aqui, um Oceano de Coisas Não Ditas. Não conheço a autora. Esse ficou lindo, O Voo da Guará Vermelha. Nunca li nada dessa autora, mas eu já vi muita gente que gosta. Talvez seja a minha primeira leitura dela. Eu só passei aqui porque eu queria mostrar as coisas que chegaram. Eu realmente fiquei muito animada com ter recebido uma bolsa da Maria Tangerina. Ainda é muito surpreendente pra mim saber que coisas chegam na minha casa e coisas que eu gosto. Então, livros, cafés. Essa foi a primeira vez que eu recebi uma bolsa. Tá, ecobag, eu não sei se conta, porque ecobag tem zilhões, eu não sei se vocês já viram que elas ficam espalhadas pela casa. Então é muito surpreendente ainda pra mim saber que isso acontece. Coisas que eu realmente gosto e que eu consumo, então eu fiquei muito empolgada, fiquei muito animada, queria dividir isso aqui. Mas acho que eu também posso acabar encerrando esse vlog. Ele começou muito como uma tentativa de voltar a fazer coisas pra me movimentar. Eu falei no início do vlog que essas últimas semanas, esse último mês, tem sido bem difícil pra mim, mas eu consegui perceber ao longo dessa semana uma mudança em mim mesma. Essa semana eu fui à terapia, eu faço quinzenalmente. Na verdade, nas últimas semanas, né, por conta de tudo que aconteceu, eu tenho feito semanalmente, mas eu consegui perceber uma diferença muito grande da minha sessão de terapia dessa semana para da semana passada, para da semana anterior, desde, né, de que tudo vem acontecendo. Eu falei que eu perdi uma pessoa muito querida da minha família, assim, uma pessoa que era o meu norte, né, em relação à minha vida familiar, e também o meu cachorro ficou doente, uma notícia não muito boa no trabalho, então, e uma coisa muito seguida da outra, em uma linha ali de 10 dias. Já tem um tempo, né, que tudo isso aconteceu, mas acho que só agora eu comecei a digerir um pouco melhor. E eu sei que são coisas que elas precisam do seu tempo, né, não tem como a gente apressar o luto, não tem como a gente se sentir um pouco menos frustrado quando um cachorro fica doente, isso vai acontecer. Não é essa a minha questão com esse vídeo. E muito mais perceber que eu estava me direcionando para um lugar que eu não queria estar. Então eu consegui perceber essa semana uma diferença muito grande em como me movimentar. E não digo só de ir à academia, fazer exercícios, nem nada do tipo. Eu digo me movimentar no sentido de sair da cama, largar o meu celular. Realmente faz uma diferença muito grande na minha cabeça e em como eu tô me sentindo. Eu consigo perceber como eu comecei a semana muito mais desanimada e como eu tô terminando a semana bem mais tranquila. Claro que são sentimentos que ainda estão ali, né, e eles ainda vão estar, ainda são perdas, ainda são frustrações, mas percebendo que a gente pode lidar com elas de outra forma. Esse vlog, né, era muito mais uma forma de eu me comprometer comigo mesma e fazer coisas que me permitissem sair desse lugar. E hoje é sexta-feira, eu acabei não filmando todos os dias, porque eu não tenho grandes novidades, como eu já falei, mas eu termino, assim, a semana, indo pro final de semana, me sentindo bem mais tranquilo. E é isso, basicamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog meio mais ou menos, né, já que não teve ali uma sequência muito exata. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!